Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Este que é o primeiro episódio da terceira temporada, então estou muito feliz em estar aqui com vocês, trazendo mais informações, mais conhecimento sobre essa área, esse tema, que é tão importante, né, hoje em dia, na nossa área, na agricultura, que é o manejo integrado de pragas. Então, eu agradeço a você, ouvinte, que está comigo desde o primeiro episódio, você, ouvinte, que está chegando agora, e convido a todos a seguirem essa terceira temporada, porque tenham certeza, nós teremos muita informação e convidados de qualidade. E aproveito para convidá-los também a nos seguirem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn também. Vocês têm toda a descrição, os links aqui na descrição do episódio. E aproveito para agradecer o Descascando a Ciência, que são nossos apoiadores dessa nova temporada, esses primeiros episódios. Então, vocês também têm o link deles para acessarem as páginas e conhecerem todo o conteúdo. Sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. É um convidado de honra que eu fiquei muito feliz quando ele aceitou participar do episódio. A gente se segue nas redes sociais, nos encontramos em alguns eventos e hoje eu tenho a honra de trazê-lo aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre manejo integrado de pragas. Ele que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele também tem mestrado em Agronomia, Entomologia Agrícola pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e doutorado em Agronomia pela mesma instituição. Atualmente, ele é professor associado da Universidade de São Paulo. Ele tem experiência nas áreas de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, e atua principalmente nos temas manejo integrado de pragas, controle químico e biológico, seletividade de produtos fitossanitários, danos e prejuízos de pragas agrícolas e sensoriamento remoto. Eu estou aqui, então, com o professor doutor Pedro Takao Yamamoto. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado participar, né, do nosso episódio. E eu espero que a gente tenha aí um momento bastante legal de bate-papo. Muito obrigada. Gabriela, eu que agradeço aí pelo convite, tá? É um prazer enorme estar no seu podcast MIP em Dia, né? Eu parabenizo aí pelo terceiro ano, né? Não é fácil ter 3 temporadas de um episódio, de um podcast, então eu agradeço muito o convite e parabenizo aí por essa iniciativa que é muito importante para o tema que a gente tanto estuda, né? Que é o manejo integrado de pragas, né? Sim, muito obrigada, professor. Realmente, quando eu fiz a apresentação aqui e comentei, né, terceira temporada, e a gente lembra de tudo que aconteceu, é bastante tempo, então fico agradecida pelos cumprimentos e muito feliz por recebê-lo. E a gente tem muita proximidade em relação aos temas, né? É muito parecido tudo que a gente faz, o que a gente estuda. Então, eu gostaria de pedir que o senhor contasse um pouquinho, né, como é que é a tua rotina, dentro da sala de aula, mas o senhor também é um professor que trabalha muito com inovação, a questão do sensoriamento remoto, participa bastante de eventos de startups, então conta pra gente um pouquinho como é que é a sua atuação hoje. Atualmente, eu sou professor, né? E o professor tem que cumprir seu tripé, né? Sim. Educação, pesquisa e extensão, né? Então, eu procuro me dedicar a todas essas áreas aí, pesquisa, educação, que é primordial, né? Essencial aí, nós formarmos os nossos futuros profissionais que estão atuando na agronomia e Sim. também os profissionais que atuam na nossa área, né, Gabriela, na área de manejo integrado de pragas. Então, é um Com cer prazer muito grande eu fazer tudo isso. Então, nós temos aí a parte de educação que é muito forte, né? Nós temos aí tantas disciplinas de graduação e pós-graduação que Uhum. acabamos atuando, né? Nós temos que atuar nesses dois segmentos aí, tanto na graduação como pós-graduação. Concomitantemente, a gente tem que fazer pesquisas, isso Uhum. baseado muito mais nas teses e dissertações e TCC dos alunos, que geram informações importantes
para a gente incorporar dentro do manejo integrado de pragas. Sim. E também a gente não pode deixar de difundir o que a gente faz e difundir também o que os colegas fazem, né? Então, nós temos também essa parte de extensão forte, procuramos estar aí nos principais congressos, nas atividades aí também de extensão, tanto dentro da Exalc como fora da Exalc, né? Então, Perfeito. eu procuro atuar sempre nessas áreas. E também ressaltando aqui, né, que é um trabalho que eu acompanho do senhor, que são as postagens sempre bastante com frequência, né, no LinkedIn, que é uma plataforma que a gente hoje encontra muitas informações, e eu vejo que o senhor é bem participativo ali. Então, essa divulgação do que é feito dentro e fora da sala de aula, né, nas plataformas digitais, também contribui muito para o crescimento da melhoria dos profissionais, né, dentro da agronomia. Com certeza, eu tomei isso como uma motivação para estar sempre postando conhecimentos, novas informações, aquilo Sim, que a gente obtém de informação, para poder realmente compartilhar isso, né? Não tem perfeito. por que a gente gerar informações e ficar dentro da gaveta. Com Não, certeza. não adianta nada gerar informações e ficar na nossa cabeça. Eu acho que tem que ser difundida. Eu acho que é o Exato. ponto principal, isso a gente difundir, a gente dividir conhecimento. Por isso que eu faço pesquisa e procuro muito atuar na extensão, porque é a fase onde é a parte onde eu posso estar indo à pessoa do campo, Uhum. indo às pessoas que trabalham, as pessoas que têm o seu problema, a gente está tentando levar as A soluções, né? Isso solução. que é importante. Eu também Perfeito. vejo as suas postagens, Gabriela, também muito informativa, eu gosto bastante de todas essas informações. Eu acho que Obrigada. se cada um de nós fizesse um papel de difundir alguma coisa, eu acho que todos ganhariam, né? Eu vi Sem alguma dúvidas. postagem de algumas pessoas, acabo tendo a ideia, acabo tendo a informação precisa. Acho que isso é importante a gente estar sempre difundindo, né? Com certeza. Obrigada, professor. Bom, e agora vamos falar um pouquinho daquele tema, né, que assombra muita gente e que a gente se preocupa muito também, que é de fato a ocorrência das pragas nas diversas lavouras, diversas espécies de culturas, né? Eu vi, inclusive, uma postagem recente do senhor a respeito de Spodoptera frugiperda. Spodoptera é uma praga, uma espécie que tem causado bastante preocupação, principalmente, acho que pela sua polifagia, né? Então, ela acontece em diversas culturas e causa danos realmente significativos. O que o senhor tem visto, professor, sobre essa praga, sobre essa espécie? Quais são os cuidados que a gente deveria tomar em relação à ocorrência de Spodoptera? Bom, para mim, eu não sei se você vai concordar, Gabriela, mas algumas pessoas não concordam, mas para mim é a pior praga da agricultura brasileira, né? Concordo 100%. Pelo, pelo que você falou, polifagia, né? Poucas pragas têm tantos hospedeiros como o Spodoptera, né? Basicamente o que a gente planta na nossa área aqui, que é muito comum cana-de-açúcar, as áreas de grandes são canas-de-açúcar, Uhum. até cana-de-açúcar começou a ter infestação da Spodoptera, né? Sim, Tá? Eu acho um ponto primordial, isso que eu tenho batido, Gabriela, é a questão relacionada a gente estar monitorando a praga, a gente está detectando ela precocemente, fazendo os manejos devidos para a diminuição da população dessa praga. O que perfeito. a gente tem falado muito aqui é a questão relacionada a manejo em sistema de produção, não manejo propriamente na cultura que a gente está plantando naquele momento. A Uhum. gente fazer um planejamento ao longo do tempo, pensar na cultura anterior, pensar na cultura subsequente, para não termos problema na cultura posterior, muitas vezes ele tem que começar na cultura anterior. Uhum. Então, pensar num sistema de produção em que a gente vai ter essa praga e outras, né? Não só ela, ocorrendo em várias culturas, e muitas vezes ele consegue diminuir a incidência em uma determinada cultura, fazendo um trabalho muito bem feito na anterior, inclusive cultura Exato. de cobertura. Né? Então, Uhum. acho primordial assim, a gente pensar no levantamento populacional, na amostragem da praga, Uhum. definição do momento correto de aplicação. Acho que isso é essencial. Com Assim, certeza.
o que deixa, que alenta um pouco a questão da Spodoptera, por ser tão importante e ter uma expressão significativa, é uma das pragas que tem mais ferramentas de manejo de praga. Exato. A gente tem um portfólio interessante para conseguir, né, Portfólio controlá-lo. interessante de todos os lados, quase que nós cobrimos todos os pilares do manejo, né? Exatamente. Então, acho que isso favorece. É uma praga que, obviamente, existe cuidado, existe controle, Uhum, causa prejuízo, mas nós temos ferramentas. com Agora, certeza. um ponto primordial, acho que você vai concordar comigo, Aham, é a gente integrar essas diferentes ferramentas, né? Então, nós sem temos dúvida. opções, temos que integrar, não é necessariamente que nós precisamos fazer um manejo só químico, mas não precisamos também deixar de usar o químico, nós temos que Uhum. usar as ferramentas corretas no momento correto, né? Para a gente pensar também nessa questão, né? Parar de falar de sustentabilidade e começar também a buscar a sustentabilidade, né? Com certeza, professor. Eu até sempre, nas minhas falas, às vezes nas palestras, eu comento que uma vez eu recebi uma pergunta, a pessoa me perguntou assim: Gabriela, qual você acha que vai ser a praga do futuro?" Eu falei assim: "Olha, eu não tenho uma bola de cristal para saber qual vai ser a praga do futuro, mas eu tenho certeza que se não for a Spodoptera, ela estará entre as pragas do futuro, porque ela já é a principal praga, né, no presente". Então eu concordo com o senhor, por todas essas características de polifagia, de agressividade, né, de capacidade de adaptação dessa espécie, é inacreditável o que ela pode causar. E de fato tenho visto, tive uma passagem, né, por usinas em Mato Grosso, nós chegamos a aplicar exclusivamente para Spodoptera frugiperda no ano de 2023. Então, desde lá a gente tem visto, inclusive essa ocorrência em cana de açúcar, além da soja, do milho, que já é muito característico, trigo e outras culturas, né? Mas algo interessante que o senhor comentou é justamente esse ponto, das condições e das ferramentas que nós temos de manejo. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que o senhor tem visto a respeito da adoção do controle biológico para a Spodoptera frugiperda. Porque eu tive uma passagem, andei aí esse ano pelo centro-norte, vamos dizer assim, do Brasil, e eu vi um aumento bastante representativo nessas ferramentas, na utilização, né? O que o senhor tem visto, professor? Olha, o que a gente tem acompanhado aqui é que realmente o controle biológico vem aumentando, Uhum, né? E talvez a gente quebrou um paradigma no Brasil de controle biológico em grandes culturas, né? Tá? E as grandes culturas hoje representam um grande montante de aplicação de produtos biológicos. O que eu tenho visto? Tem aumentado. Tem várias opções para controle de Spodoptera e outras pragas. Então, tem aumentando. A tendência é aumentar ainda mais o uso desse portfólio que você falou, a uhum. gente conseguir reduzir a população de Spodoptera em níveis que não causa dano econômico, né? Então, eu Sim. vejo muito crescimento de vírus, né? Apesar de toda a limitação de tamanho da lagarta, mas tem se utilizado. Nós Uhum, temos aí entomopatógenos sendo utilizados, né? sim. Bactérias. Então, temos uma opção aí, macrobiológico, microbiológico. Então, tem um portfólio grande que a gente pode usar. E até quando o senhor, desculpe só mais para fazer um É, link, quando o senhor comentou, né, de que a gente consegue quase que completar todos os pilares do manejo integrado de pragas, para a Spodoptera a gente tem inclusive os feromônios, né, os atrativos, a confusão sexual, então é muito interessante a gente conseguir, aplicar de fato o manejo integrado de pragas com essa espécie, não é mesmo? E quando eu falo muito do tema de praga das grandes culturas, falando de Spodoptera, eu sempre gosto de dizer o seguinte: para a gente combater o inimigo, a gente tem que conhecer muito bem esse inimigo. Então, a gente tem que conhecer Uhum. biologia, dinâmica populacional, hábito, etc. Gosto sempre de colocar o seguinte, galera, gosto de colocar o ciclo, fase do ciclo de vida da praga, e quando a gente coloca ou lagarta, pulpa e adulto Uhum. da Spodoptera, ele viu que para cada um desses segmentos nós temos aí uma opção, seja Perfeito. macro, seja micro. Obviamente, lagarta é que se concentra as maiores ferramentas para manejo de pragas, mas nós temos a opção de controlar o ovo, talvez
tricograma preciosa que é uma posição não seja o mais efetivo, mas é uma Uhum. possibilidade. Lagartas, nós temos aí uma Inúmeras. série de ferramentas, né? Bactéria, vírus, fungos, nós Sim. temos nematóides, nós temos o controle químico, a variedade resistente, o Uhum. adulto, nós temos aí o que você falou da questão relacionada ao feromônio, controle comportamental. Você vê, Perfeito. nós temos aí ferramentas para controle de todas as fases aí do ciclo de vida, né? Exato. E aí, uma pergunta aqui, enquanto o senhor estava aqui falando, eu estava pensando, né? A gente tem tantas ferramentas e mesmo assim ela continua sendo uma praga de difícil controle. Professor, onde é que o senhor acha que nós estamos errando no manejo de Spodoptera frugiperda nas nossas lavouras? Eu acho que nós erramos no momento. Uhum. Uhum. No, No no- no 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 ponto ponto de de aplicação aplicação ali. ali. E assim, eu vejo assim, quando você fala pragas de difícil controle, com certeza uma dessas pragas é o Spodoptera, né? Uhum. Cada cultura tem as suas, uma ou mais pragas de difícil controle. Mas se você pensar, né, nós com tanta ferramenta não deveríamos estar não levando goleada, mas perdendo o jogo para esse Sim. Spodoptera. Não que a gente perca o jogo, né? Mas a gente poderia estar ganhando muito mais. Eu vejo assim, momentos inadequados, momentos incorretos, né, da aplicação dessa ferramenta, do Sim. uso dessa ferramenta. Então, eu acho que a gente peca um pouquinho ainda na questão de levantamento populacional, inspeção, monitoramento. Tem custo? Tem, obviamente tem custo. Nós Uhum. estamos trabalhando para ter outras ferramentas para monitoramento, para ser mais preciso, mas eu Uhum. acho que precisamos voltar a pensar nessas questões, mesmo que ele tenha algum custo mais elevado, Uhum. represente custo, nós temos que voltar com o pessoal monitorando até que a gente não tenha outra ferramenta. Nós estamos trabalhando com sensoriamento remoto, como você disse, que é uma das minhas áreas de atuação, Uhum. é justamente isso, tentando melhorar esse monitoramento para ser mais assertivo. Se Perfeito. nós estamos tendo infestação, nós estamos errando em algum ponto. Momento de controle. Aí, com o momento de controle, será que estamos usando a ferramenta adequada para aquele momento? Se a Uhum. gente está sendo empírico, calendarizando ou levando o inseticida em carona, será que nós não estamos errando? Eu Exatamente. acho que a gente erra mais do que acerta, mas às vezes o erro sem a presença da praga não tem repercussão. O Uhum. erro na presença da praga vai te dar dano, que você ainda pode corrigir. Exato. Mas eu acho que esse momento, time, ele tem que ser mais ajustado. Eu concordo e acho que assim, são erros que a gente sabe fazer o correto, né? A gente tem condições, a gente tem conhecimento, tem informações das próprias empresas que desenvolvem as ferramentas, sejam químicas, biológicas, comportamentais. Então a gente tem, acho que uma necessidade maior de entender o operacional e conseguir fazer esse ajuste fino, vamos dizer assim, né? Para que a gente consiga maior efetividade na nossa lavoura. Concordo com o senhor que o time de aplicação é importante. Essencial, com certeza. Se a gente está fazendo monitoramento para biológico, a gente pode também usar outras ferramentas com mais assertividade. Porque Exato. biológico não tem aplicação antecipada ou preventiva, é curativo, né? Então É a gente curativo. precisa A ser a mais assertivo. presença do inseto, o inseto já está ali a partir desse momento, então é Eu vou tomar a curativo. decisão. Se a parasitoide de ovos, eu vou ter que liberar no momento que tem ovo. Que Exato. ferramentas eu vou usar para isso? Então, a gente tem o auxílio, pelo menos, dessas ferramentas de monitoramento usando feromônio, que Uhum. dá para a gente prever. E Sim. aí, necessitamos do conhecimento da biologia. Olha, a partir do momento que eu começo a capturar ovos, capturar adultos, desculpa, quanto tempo eu vou ter os ovos? Né? Exato. Que pode, inclusive, direcionar para a aplicação dos microbianos também, né? Então, a Com gente certeza. precisa voltar ou pelo menos adotar com um pouco mais de assim, expressão as ferramentas de monitoramento, né? E esse conhecimento básico, básico no sentido de ser preliminar a outras aplicações, né? Eu acho que é muito importante.
a biologia da praga, como o senhor comentou, a taxonomia. Esses dias para trás até tivemos uma polêmica aí em relação a uma matéria que saiu falando de uma espécie e era a imagem de outra espécie. E até comentei nas minhas redes sociais, né? Recebi algumas perguntas. Será que isso realmente interfere? Vai fazer diferença eu saber se é uma Spodoptera frugiperda ou uma Spodoptera cosmioides? E faz muita diferença, né? Essas pragas têm hábitos diferentes, têm comportamentos diferentes. Existem ferramentas que funcionam melhor para uma do que para outra. Então, todo esse conhecimento, né, mais inicial em relação à praga em si é muito importante. Inclusive, quando você vê aquela melhor representação do vanejo, eu acho que é a casinha que Sim. representa realmente, né? Tem alicerce, tem pilares, tem telhado, isso é o manejo. E dentro do alicerce ali, nós temos taxonomia, isso é Uhum. essencial, né? É a Eu falo, base, né? eu falo que meus alunos, você não pode chegar no campo e chegar a chamar a praga de Mariazinha, Joãozinho, você tem que saber o nome científico, né? Com A gente certeza. precisa diferenciar as coisas, né? Às Exato. vezes, o erro taxonômico não leva tantas consequências, mas às vezes tem umas consequências grandes, né? Um erro de uma ferramenta, como você explicou, tem umas que é melhor para um, melhor para o outro, apesar de estar ali muito parecido, né? Então, Uhum. a gente precisa dessas corretas identificações, principalmente nós profissionais, engenheiros agrônomos aí do campo, precisamos saber muito bem isso. Sim, sem dúvida. Senão, como é que a gente vai levar a solução para um problema que a gente não entende por completo, né? Então, precisamos ter essa noção. E aí, eu comento também, professor, uma teoria, vamos dizer assim, que eu criei, que é o quadrilátero das pragas. São 4 pontos que a gente precisa considerar para conseguir tomar a correta ação em relação ao manejo, ao controle daquela praga, daquele inseto. Então, os 4 pontos são justamente o conhecimento do inseto, né, a bioecologia, a questão ambiental, climática, e os outros 2 pontos são relativos ao alimento, disponibilidade de alimento e qualidade de alimento. E eu queria, saber a opinião do senhor em relação à influência dos aspectos climáticos, do tempo, na ocorrência das pragas. A gente sabe que os insetos, né, são super, sensíveis a essas alterações. Na safra passada, 23, 24, a gente teve inúmeros problemas. O que o senhor pode falar para a gente em relação a essa interação clima ou tempo junto ao inseto? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante de discutir, né? Clima é uma faca de dois gumes, né? Pode ser favorável, pode ser desfavorável para qualquer praga, né? Uhum. Então, se você pensar, eu aumentando a temperatura, eu vou aumentar o número de pragas? Possivelmente sim, mas até certo ponto. Uhum. Então, os insetos também têm a sua temperatura Limites, né? base, né, os limiares inferiores e superiores, e se for muito alto, também pode prejudicar. Mas o que a gente está vendo? Se com o aumentinho gradativo da temperatura, estão sendo mais favoráveis às pragas, né, tá? Uhum. Do que desfavoráveis. Então, Sim, o que nós estamos vendo de aumento de temperatura talvez seja mais, está favorecendo a praga, aumentando a população. Mas perfeito. a gente tem que pensar o seguinte também: da mesma forma que ele é favorável à praga, o clima também é favorável ao indivíduo natural. É. Então, pode ter uma compensação também. Está favorecendo o aumento de pragas, como também favorecendo o indivíduo natural, pode ser que a gente volte ao equilíbrio, né? Uhum. Mas, com certeza, temperatura, umidade, pressão barométrica, tudo influencia na população de pragas. Com Isso certeza. influencia no comportamento da praga, né? Então, tem condições de baixa umidade, o inseto não voa, o inseto permanece, a Uhum. pressão acontece isso também, né? Então, a gente ainda precisa entender melhor todas as situações, né? Com Então, já vi certeza. situações em que baixa a umidade, clima mais seco, aí a planta, vamos dizer assim, murcha, Uhum. isso concentra o alimento e o inseto tende a ficar mais na planta. Aí nós temos situação também em que há uma baixa umidade, Uhum. o inseto tende a migrar mais. Sim. Então, tem diferentes situações, né? Não tem uma Também regra, né?
não tem uma regra. Por exemplo, baixa umidade tem insetos que deixam de ovipositar, oviposita menos, vivem menos. Uhum. Então, você vê, tem uma série de influências aí que a gente precisa entender para cada praga. Ó, trabalho com uma cultura anual, quais são as pragas, qual o momento que a gente vai estar plantando isso, como isso interfere. Exato. Ah, se tiver lá muita umidade, o que acontece? Se tiver Uhum. baixa umidade, o que acontece? Então, isso Certeza. tudo nós vamos ter influência, né? Vai ter as influências aí que a gente tem que ir entendendo muito bem. Por isso que eu acho muito salutar, todas as propriedades hoje têm lá uma estação meteorológica. É essencial, né? É uma Essencial. ferramenta que não pode faltar. E tá, obviamente, essas pessoas tendo lá as informações, Uhum. só que eu acho que tem que aplicar a informação. Já vi Sim. propriedades, eu acho que você também, que tem excelentes bancos de dados, mas nunca se para analisar aquilo. Exato. É transformar de fato esses dados em informações, né? E aí Informações, eu trazer esse acho que conhecimento e aplicar para a melhoria do manejo. sim. Então, tem gente que tem bancos de dados que poderiam analisar ou disponibilizar para alguém analisar, porque tem excelentes informações ali que muitas vezes a gente passa despercebido que a gente pode melhorar o manejo, né? Com Tá? certeza, com certeza. E até informações que compartilhadas ajudariam outras regiões, outras áreas, outros produtores a É, melhorarem os seus manejos, né? não deixar engavetado, né? Não. Vamos distribuir, replicar as informações que todos tendem a ganhar, né? Sim, com Então, acho certeza. que tem que pensar num jogo de ganha-ganha, não pensar no cada um por si, Deus para todos, né? Isso aí não funciona, né? A gente precisa de mais interação, com certeza. E professor, nosso bate-papo tá ótimo, o tempo tá passando e partindo agora para o final do nosso episódio, nós temos um quadro aqui no MIP em Dia, que é o Muito Bom Nota 2. Ou seja, né, o que que a gente vê de errado que tem acontecido aí no campo, nas lavouras e que a gente precisa corrigir. Então agora eu pergunto para o senhor, qual é a sua nota 2? Para quem ou para qual atividade vai aqui o nosso muito bom nota 2? Eu vou puxar um pouquinho para a minha área, tá, Gabriel? Para mim, nota 2, tomada de decisão sem critério populacional. Quer dizer, tomada de decisão sem levar em conta o nível de controle. Perfeito. Eu acho que isso aí a gente precisa mudar. Sim. E retomando, né, o que a gente já comentou anteriormente, quando a gente fala do manejo integrado, da casinha, que é tão representativa dessa estratégia, né? O monitoramento também faz parte do alicerce. Então, o nível de ação, conhecer. A gente sabe que não tem nível de ação estabelecido para todas as pragas, em todas as culturas, mas para as principais a gente tem pelo menos uma noção, né? Então, a gente consegue fazer uma tomada de decisão com melhor embasamento, sem, ser, assim, jogado ao vento, né. Talvez muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que parar de ser aplicador de inseticida e passar a ser controlador de pragas. Perfeito, muito Por que bom. eu falo isso? Porque quando a gente está fazendo calendário, indo com carona com fungicida, qualquer outra coisa que a gente vai fazer no campo, Uhum. eu acho que nós não estamos controlando pragas, nós estamos aplicando inseticida. Isso. Dentre essas, algumas vai acertar a praga? Eu creio que sim, Uhum. mas muitas não. Né? Eu não sei O te quanto a gente está dizer. perdendo nessas que não acertam, né? Sim, a gente ainda, além de perder, a gente provoca a morte dos inimigos naturais, que também são os nossos amigos, né? Com certeza. Tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, parar para pensar um pouco nisso. Deixar de ser simples aplicador de inseticida, que talvez faça a gente dormir tranquilo, Uhum. e passar a ser mais controlador de praga, realmente estar agindo e debelando a população de pragas. Né? Muito bom. Então, acho que esse é um ponto primordial que a gente tem que parar e começar a pensar e começar a discutir nesse assunto. Excelente. Então, pessoal, fica aqui a recomendação do professor Pedro, né, vamos deixar de sermos aplicadores de inseticidas e vamos passar a sermos
controladores de praga, né? Ou seja, agir com mais estratégia, aplicar o conhecimento que a gente tem, isso é extremamente importante para o sucesso na lavoura. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo como slogan, né? Que é: não existe milagre, existe manejo. Então não adianta a gente acreditar que uma ferramenta vai resolver os problemas, né? Que uma ação isolada vai ser o ideal. Então a gente precisa trabalhar com mais estratégia mesmo. Eu acho que a questão de pensar que o biológico vai ser a solução não vai ser. Pensar que Não, o a químico integração, não vai ser não é a solução. Eu acho que a gente tem que pensar no manejo, né? com certeza. Manejar pragas e usar diferentes ferramentas aí para reduzir a população de pragas. E Exato. eu gostaria de colocar um ponto também: Uhum. exterminar é impossível. Zerar é impossível, nós vamos baixar as pragas. Até a Isso. gente pode chegar numa conclusão, fazer um trabalho de campo ali, de parcelinha, falar: oh, eu zerei a população de pragas, ou oh, o meu controle foi 100% efetivo. Mas nunca vai ser, Não senão existe. não existiria variabilidade genética, né? Com certeza. É utopia pensar que a gente vai extinguir. A gente precisa trazer para um nível que é o que a gente chama ali do ponto de equilíbrio, né? Onde a gente não vai ter de fato um prejuízo, mas a gente sabe que elas vão estar ali no campo. Perfeito. Professor Pedro, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo passar esse tempo aqui com o senhor. Tenho certeza que a turma que está assistindo está gostando do episódio, né? E a gente tem muito mais coisas para falar. Eu já deixo aqui o convite para participação num próximo episódio, para de repente a gente falar de sensoriamento remoto, que é um tema muito interessante também. E peço para o senhor se despedir aí dos nossos ouvintes. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho que a gente sabe, né? Eu acho que minha ideia é de somar um pouquinho mais com vocês. Então, agradeço muito a você, Gabriela, por essa oportunidade. Nós Imagina. não temos muitos canais para falar para o público em geral. Eu Uhum. espero que esse seu podcast tenha uma abrangência grande para a gente estar difundindo os conhecimentos e falando pouquinho um pouco mais de manejo para poder aplicar mais manejo. Então, nós Com temos que certeza. falar para poder aplicar. Nós temos que falar para poder aprimorar, para aplicar muito bem no campo. Então, parabéns a você por essa iniciativa. Obrigada, professora, agradeço. Você, nosso ouvinte que está conosco desde o início do episódio, deixe seus comentários, eu vou deixar também o contato do professor Pedro. O que tiver de dúvida, tenho certeza, né, que ele, à medida do possível, vai responder a todos. Eu também fico à disposição. E não percam o nosso próximo episódio, logo em breve aí nas redes sociais também. Mais uma vez agradeço o nosso apoiador Descascando a Ciência e, como sempre, até o próximo episódio. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.